Hola, hola, buenas noches, bem-vindo a outra live lunes 18, hoje dia 16 de outubro de 2023, outra live aqui com vocês, hoje uma live super especial com uma convidada muito querida que vai falar muita coisa interessante e legal pra gente, então não deixe de assistir, fica comigo até o final dessa live que tem muita coisa legal para acontecer aqui hoje. Eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol. Então, se você tem interesse em aprender espanhol, se você gosta dessa língua, se você precisa aprender para o seu trabalho ou para um futuro trabalho aí que você está almejando, se você precisa do espanhol para conseguir mudar de cargo no seu trabalho, você precisa passar por uma prova, fazer uma entrevista específica em espanhol e para isso precisa saber o idioma. Se você precisa estudar o espanhol para estudar fora do país, fazer uma graduação, uma pós, um mestrado, um doutorado. Se você quer aprender espanhol porque tem alguma descendência, alguma familiaridade com o idioma, acha o idioma bonito, gosta da sonoridade dessa língua, seja qual for o motivo ou seja qual for o seu objetivo, você está no canal certo. Então aproveita para seguir o meu canal, curtir esse vídeo. Toda semana tem live aqui no canal, todo dia tem vídeos novos no canal, sempre com alguma informação relacionada ao idioma espanhol. Curiosidades, cultura, vocabulário, falsos cognatos, pronúncia das letras em espanhol, enfim, sempre tem alguma novidade, alguma informação legal para você que quer aprender esse lindo idioma. E vem conhecer também os meus cursos online. Eu sou professora com grande experiência na área, transformei as minhas aulas presenciais em aulas online, então transferi todo o meu conhecimento de anos em sala de aula, de muita experiência aí como professora, para os meus cursos online. Então eu tenho curso de nível básico, tenho curso de nível intermediário e tenho meu curso completo que se chama Zero ao Avançado em Espanhol. Então, se você tem interesse, entre em contato comigo. Os links para você acessar esses cursos estão lá na bio do Instagram e você pode entrar em contato também direto comigo para maiores informações. E se você quer algo personalizado, eu também dou aula particular de espanhol. Então, se esse é o seu objetivo, você tem um pouco mais de pressa, você quer algo mais direcionado, você precisa se preparar para uma determinada prova, para uma determinada situação onde você vai usar o idioma, pode ser que uma aula particular seja mais apropriado para você. Então, sempre que entrar em contato, já escreve lá qual é o seu objetivo, para que você precisa do espanhol, para eu te direcionar para a melhor opção. Para um curso online, para as aulas particulares, para um curso online de nível básico, para um curso online de nível intermediário ou para o curso completo de espanhol, onde você sai com conhecimento avançado da língua. Todos os cursos têm aulas gravadas, práticas escritas, práticas auditivas e grupo de WhatsApp para você se comunicar com outros alunos matriculados no mesmo curso que o seu e se comunicar comigo também sempre em espanhol para a gente trocar informações, para eu tirar dúvida de vocês, para vocês entrarem em contato para qualquer necessidade relacionada ao curso, ao idioma. Então vamos começar aí a nossa live? Vamos convidar aí a nossa participante de hoje. O nome dela é Ana Celes. Ela tem bastante coisa para falar para gente, porque ela foi para a Espanha estudar e ela tem bastante coisa para contar para gente. Olha ela aí já. Oi, Ana. Boa noite, Kátia, tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigada por ter aceitado o convite, pelo seu tempo.
Obrigada a você pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar minha experiência. Como eu falei agora há pouco no Rios que eu fiz, foi a maior experiência que eu tive até agora, foi morar na Espanha. Então, vai ser um prazer. Que ótimo. Você vai ter muita coisa legal para contar para a gente. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também vão participar. Então, pessoal, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta relacionada a morar fora do país, estudar fora, que foi o caso da Ana. Então, qualquer curiosidade que vocês tiverem, aproveita para escrever aqui que ela vai responder para vocês. E eu já separei também umas perguntas de alguns seguidores que eu coloquei lá na minha caixinha no Instagram, para a pessoa mandar alguma pergunta para a Ana. Então, no final, a gente vai responder essas perguntas, se é que a Ana já não vai falar sobre elas naturalmente, né? Embora. Então, vamos lá. Vou começar perguntando por que você decidiu estudar na Espanha. Então, a cultura espanhola, o país, tudo que existe relacionado aos espanhóis, eu sempre gostei. Eu já tinha uma relação desde o colégio, eu nunca gostei muito, nem conseguia aprender a língua inglesa, então eu sempre fui direcionada para o espanhol e gostava muito de tudo que é referente à língua, ao país e tudo. E aí foi meio que do nada, eu sempre gostei, mas do nada, em 2019, eu disse, eu vou fazer uma experiência, vou fazer um intercâmbio, vou procurar, vou pesquisar aqui alguma coisa. E comecei a pesquisar para fazer intercâmbio. Inicialmente era um intercâmbio porque eu trabalhava, eu estava aqui em 3 hospitais, sou fisioterapeuta também, então não tinha a menor possibilidade de eu me mudar naquele momento, no meu pensamento, né? Então eu pesquisei intercâmbio. Mas estava tudo muito caro, para uma experiência de um mês só. E aí eu conversando com um amigo espanhol que eu tinha na época, ele disse, por que não mestrado? Você vai gastar menos de um mestrado, vai ter uma experiência melhor, voltar com título, mais tempo. E aí fui amadurecendo a ideia, mas amadureci super rápido. E aí, no começo de 2020, eu já me inscrevi no mestrado. Foi assim, bem rápido. A Ana é assim, pessoal. A Ana, cada vez que eu falo com ela, assim, a cada 15 dias tem uma novidade. Não, grande, né? não tem marasmo, não tem rotina na vida dela. Então, por isso que a decisão foi rápida e logo depois ela já estava na Espanha. Foi. Eu decidi, no final de 2019, me inscrevi, porque, por sorte, já tinha inscrição do mestrado em dezembro. E me inscrevi, o resultado saiu em janeiro. Então, eu confirmei que eu ia em janeiro, quando saiu o resultado do mestrado. E em setembro começavam as aulas, de 2020. Passou pela pandemia, aquelas incertezas da pandemia de talvez eu não ir, porque estava tudo fechado. Mas abril e setembro eu estava lá. E em que cidade você morou lá? Morei em Málaga, a maior parte do tempo, na verdade, todo o tempo foi em Málaga, mas eu tive uma experiência de trabalho em uma cidade pertinho do interior, em Montilha, se chama. E fica na região de Córdoba. Morei. E aí, Málaga, pessoal, é o sul da Espanha, que pertence ali à Andalucia. Que é linda, 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 1000 vezes linda. Você também, Kátia? Eu acho o sul da Espanha maravilhosa. E agora me fala uma coisa, Ana. Quando você foi para a Espanha, você sabia falar espanhol? Então, essa é a parte que a professora vai brigar comigo, né? Eu tive contato, né? Como eu falei na escola, contato. Essa experiência da escola, eu poderia dizer que acho que é zero. É só um contato, é só um conhecimento, porque a gente não aprofunda, né? Não entende os falsos cognatos, enfim. E aí, quando eu decidi que eu ia, como era muito pouco tempo, pouquíssimo tempo, não dava tempo para aprofundar numa gramática, para ir perfeitamente. Então, eu já lia, eu já entendia, eu precisava aprender a falar. E eu fui sozinha, eu não tinha ninguém lá, então eu precisava me virar. E aí eu fiz um curso rápido de conversação, que foi o que me deu um pouco mais de soltura para falar mesmo. Foi essa minha experiência teórica, vamos dizer, né? Você fez esse curso de conversação aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E como foi na época da pandemia, foi online também o curso. Eu estava num grupo de umas meninas que também iam, então foi online. Não recomendo, porque eu estava num curso de conversação sem saber falar. Eu não tinha toda a base, né? Toda a ideia da teoria. Então foi bem apertado o meu curso.
É o que eu sempre falo para os meus seguidores aqui nas lives, nos vídeos que eu gravo. Às vezes a pessoa quer fazer uma aula de conversação, de espanhol, mas ela não tem um conhecimento para fazer uma aula de conversação. Porque para a gente praticar a oralidade, essa pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento para a gente conseguir conversar. Como é que eu vou conversar com um aluno que não consegue responder, por exemplo, perguntas básicas naquele idioma? Então, o curso de conversação é apropriado para quem já tem o conhecimento e quer aprimorar, quer melhorar, quer soltar, né, a língua, praticar a pronúncia, relembrar vocabulário, etc. Agora, se o aluno ainda está muito cru na parte de conversação, querer fazer aulas particulares para fazer a conversação, não é tão apropriado assim. E outra coisa interessante que você falou, o espanhol que os alunos aprendem nos colégios, nem sempre esse aluno aprende realmente. Não. Ele tem um contato com o idioma, porque geralmente os colégios aqui no Brasil têm uma vez por semana de aula de espanhol. Uma vez por semana, 1 hora de 45, 50 minutos, Ana, não é nada. Se naquela semana teve um feriado naquela aula, pronto, você já não teve a aula. Se a turma é muito agitada, mesmo que você queira prestar atenção na aula, isso já atrapalha. Isso. Às vezes o professor não consegue falar em espanhol durante a aula, então ele acaba falando em português. Então, é claro que o brasileiro vai ter uma certa facilidade para compreender o idioma, porque não é tão diferente assim do português. Então, se aquele nativo não falar tão rápido, você entende ali o contexto geral. Algumas palavras podem não entender, mas o geral você compreende. Quando você lê também, no geral você entende aquele texto, aquela frase, mas a questão é se comunicar, que acho que foi a questão, o seu problema, né? Você conseguia entender no geral, conseguia ler, mas na hora de comunicar, e aí? Eu tive muita sorte. Claro que tiveram vários perrengues, né, com a língua. Eu nunca deixei de resolver algo que eu precisava resolver lá, burocrático, nem do mestrado, mas assim, isso a gente pensa que ler, porque a gente lê, tá ali no seu tempo. Teve uma dúvida de uma palavra, ou você entende o contexto, é fácil, tem como resolver. O espanhol que a gente vê no curso e no colégio é muito aquele madrilenho, né? É muito claro, é como a gente fala aqui no Brasil, é o sotaque mais claro que tem. Vem para Paraíba. Se você pega um turista e vem para Paraíba pegar o sotaque da gente com as nossas gírias, né? É outra coisa que eu percebo que você fala muito. Você traz sempre referência de alguns países, né? De algumas regiões. E aí o curso que eu fiz tinha essa. A professora tinha muita referência do México. Então eu peguei muita referência do México, de cultura, de palavras. E aí eu cheguei no sul, que o andaluz fala muito rápido. Eles têm um dialeto praticamente, porque eles têm as palavras próprias, falam muito rápido. E assim, no dia a dia, não é como você ver um filme, não é como você ler um livro. Você tem que estar ali, ele não está com paciência para escutar você, para explicar. Então, é uma coisa que a gente tem que enfrentar. E a gente, quando está preparando as malas, não lembra disso. Não lembra, não percebe. Eu fui perceber essa questão do sotaque, já estava bem próximo da viagem, quando eu fui ver alguns filmes andaluzes, e aí eu percebi como é diferente o sotaque. É praticamente outro idioma. Então, isso tem muito... A gente tem que olhar muito para essa questão também, que região você quer ir e começar a estudar aquele local. Aquele sotaque, exatamente. Porque, por exemplo, o espanhol do México, claro que a estrutura da língua é igual. A estrutura da língua é igual para qualquer país que fala espanhol. Porém, há peculiaridades do México que não existem na Espanha e vice-versa. E pronúncias de algumas letras que também são diferentes do espanhol da Espanha para o espanhol mexicano, né? E para outros países que falam espanhol também. Então, é na prática, é na vivência que a pessoa vai perceber essas nuances, né? Foi engraçado, eu tinha um amigo argentino, ainda ele é meu amigo argentino, e eu acostumada já a escutar os espanhóis falando, os andaluzes falando. Quando eu ia conversar com ele, que ele vinha com alguma palavra típica dele, da Argentina, um sotaque, ou uma palavra que não era tão usada na Espanha,
eu já não entendia. E eu perguntava várias vezes, como? Não entendia, porque é só uma palavrinha, mas que muda e você não consegue. Porque é no meio da conversa que você vai realmente ver. Exato, exato. E às vezes a pronúncia de uma palavra simples, por exemplo, Elia, que o argentino não fala ilha, fala eixa. Exato. Isso na hora da conversa ali, na fluidez da conversa, às vezes você não percebe que aquele eixa que ele está falando é Elia. Você já acha que é uma outra palavra. E aí se Ou perde. seja, você pensa que você já não está entendendo nada, já perde todo o fio da meada, né? E como foi, Ana, então, para você estudar, fazer o seu mestrado? Você fez o seu mestrado em fisioterapia? O mestrado foi multiprofissional, ele foi em saúde internacional, ele é bem ligado com a parte de cooperação internacional, de ajuda humanitária, todas as profissões estão envolvidas. E assim, o mestrado também foi bem mais, essa sim foi a parte mais desafiadora, porque eu entendi as aulas perfeitamente, e até os professores sempre estavam perguntando para mim se eu estava compreendendo, e sim, as aulas sim, tirando algumas piadas que eles tinham de lá, e alguma, como eu disse, o sotaque, mas para escrever, e aí escrever artigo científico na área específica, esse sim foi um desafio. Até na hora de fazer a dissertação, de escrever a dissertação, eu tive professores maravilhosos que me compreendiam da minha situação, mas assim, passar o meu pensamento, a parte que eu estava escrevendo, né, para o espanhol, foi muito desafiador, porque não era só a tradução, não era só eu escrever o que eu sabia falar, o que eu já sabia de gramática, mas o pensamento era muito diferente. E isso trouxe muita confusão na hora de conversar com eles. A gente sempre estava em conversas por videochamada para poder eu explicar o que eu queria dizer. Aí eu tinha que refazer, porque não era aquele pensamento não era comum para eles ou não estava fácil de explicar. Eu tinha que explicar para poder eles me ajudarem a escrever. Então foi bem desafiador. Eu imagino que foi muito desafiador colocar no papel. Colocar no papel o que a gente está pensando em português, às vezes já não é fácil, né? Colocar em palavras. Agora imagine em outra língua. Muito, muito desafiador. Aquilo que você está expressando pode não ter o significado que você queria dizer, né? E se trata de um artigo científico, se trata de uma dissertação de mestrado, ou seja, você tem que colocar ali exatamente o que você estudou, o que você entendeu. Não pode dar margem para outro sentido. Não era só a gramática pura que eu já estava ali acostumada a escrever. É o meu pensamento em português, passando para outro idioma e em linguagem científica, né? Então, é uma coisa que não está acostumada também. É outra questão que a gente nem imagina que vai passar. Porque uma coisa é você... vou falar. Tá, ok, a gente fala, a gente se vira, pede para repetir, usa tradutor, se vira. Mas numa área específica, tem ainda esse desafio. Verdade. Ó, uma pessoa que está acompanhando aqui a nossa live, a Juju Zanaroto, escreveu aí: queria estudar fora, mas tenho medo de não conseguir me virar lá com a língua espanhola. O que você fala para ela, Ana? Eu diria o seguinte, não pense em se virar, estude. Se prepare. E se for na Espanha, eu não sei os países, acredito que não, porque a gente já tem o povo latino é diferente, né? A Espanha, eles são muito, é isso ou não é? Ele quer que você fala ou você não fala. Você me entende ou você não entende. Então, assim, eu tive muitos esses pequenos desafios. Eu chegava para resolver alguma coisa na polícia, por exemplo, para tirar documentação ou na universidade, eles não achavam que eu era estrangeira. Então, eu tinha essa facilidade. Quando eu começava a falar que eles percebiam o sotaque estrangeiro, já notava uma barreira. E quando eles viam, e meus pesados, eles diziam isso, eles diziam que era muito mais difícil para mim falar claro para eles. Por conta do sotaque paraibano, acredito eu. E aí, eles esperavam que eu falasse a palavra perfeita, num som perfeito. Eles não tinham essa paciência de, tudo bem, ela é estrangeira. Não, como a gente aqui escolhe um estrangeiro e entende quando ele diz, quando ele não faz a concordância certinho, quando ele fala, enfim, né? Então, assim, se for na Espanha que você pensa, vai confiante, porque é desafiador também essa parte. Você está preparado? Claro que a gente passa perrengues quando a gente viaja numa viagem de lazer. Imagina
quando você vai para morar, para estudar, claro que perrengues vão acontecer, isso é normal. Mas quanto mais preparada a pessoa tiver, né, Jujusa Naruto? Quanto mais preparada estiver, melhor. Porque aí Sim. você vai ser confiante. Claro que no dia a dia você vai aprender muita coisa. Mas você conseguindo aí se expressar bem, é meio caminho andado, né? Tem confiança para não ter, inclusive, a vergonha de falar, que a gente tem muito isso no começo, né? Até em viagem turística, a gente tem vergonha de se expressar, de chegar nas pessoas por vergonha justamente desse sotaque que a gente vai ter. Mas isso aí não tem que existir. Essa vergonha a gente tem que falar mesmo, do jeito que a gente acha que está certo, do jeito que a gente treinou. E isso vai melhorando também. Porque se você não conseguir, não começar a falar, aí não fala nunca. Aquele aluno que tem medo de errar é o pior aluno que pode existir. Aquele muito perfeccionista que só fala se tiver tudo perfeito, senão não fala, ele acaba travando. Ele sabe toda a estrutura, sabe a pronúncia, sabe todo o esquema da língua, mas na hora de falar ele trava porque ele tem medo de errar uma vírgula. Isso. Não dá. Não pode ser assim. É melhor aquele aluno que fala, pode não estar tudo perfeito, mas ele está falando, que aí ele erra, ele aprende, enfim. E esse é a parte do jogo de cintura. Se você, eu falo isso, realmente o conselho que eu dou é esse, vá preparado. Mas esse jogo de cintura e essa vontade de ir mesmo para aprender, para compartilhar, é muito importante, porque você chega lá e você está confiante de que você está ali, enfrentando o desafio de outro país, enfrentando outra língua que talvez eles nem saibam a segunda língua, você sabendo que você está se jogando. Quando você errar alguma coisa, esquecer uma palavra, você diz, desculpa, fala no espanhol, né? Desculpa, eu não estou lembrando a palavra, me ajuda aqui. E aí eles vão sim ajudar, vão entender. É claro que existem as pessoas, mas de uma geral, jogar, eu acho que é melhor. Mas isso é igual no Brasil, as pessoas falam, o brasileiro é super receptivo e cordial. Não todos. O espanhol é seco e não faz questão de te entender. Também não todos, né? Exatamente. Você vai pegar aquele que, ou você fala do jeito que eu falo, ou eu não quero te falar com você, e vai pegar aquele que vai se esforçar para se comunicar com você. Claro, tem de tudo. Olha uma outra pergunta da mesma seguidora, Ana. Ela está perguntando aí que ela queria saber também sobre o custo de vida na Espanha para um estudante. Se é difícil se manter lá. E se ela consegue trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu com você, né, Ana? Que você depois acabou trabalhando também, né? Muito importante. A Espanha, apesar de ser pequena, um país pequeno, mas tem varia muito de salário e de realidade, na verdade. Não de salário, mas de realidade. É como aqui no Brasil também, o sul da Espanha, que é onde eu estava, é um lugar melhor de se viver, é o melhor clima, as pessoas mais animadas, felizes, mas o salário e as oportunidades é mais baixo. O custo de vida também é mais baixo. Já Madrid, região do norte da Espanha, paga melhor, tem mais oportunidade, porque tem menos pessoas interessadas em viver no frio. Você consegue se manter lá. Então, com o salário mínimo, se você conseguir um visto de trabalho para viver lá, você consegue. No sul, principalmente, eu posso falar, né? As outras regiões, não. No sul, você consegue, sim. Aumentou muito a região do sul, a procura. Eles liberaram agora um visto. Agora tem um ano, eu acho, um visto de nômade digital. Um visto bem bacana para quem trabalha à distância ou autônomo. E esse visto recebe salários altíssimos de Alemanha, Suíça, enfim, e vai gastar lá. Então, o custo de vida aumentou bastante. É diferente da realidade que eu estava, que eu fui em 2020, 2021, né? Tava na pandemia, tava as coisas mais fáceis. Mas você, em geral, no sul é mais barato, você consegue viver. Só cuidado com essa questão do trabalho, porque não tem muita oportunidade, tem que ver o visto que você vai estar. Liberou também, depois que eu saí, liberou o visto para você trabalhar e estudar. Se eu não me engano, no mestrado e doutorado também está liberado. É só olhar direitinho o tipo do visto, carga horária, mas no meu tempo não era permitido, então eu tive que trabalhar de forma ilegal em casa, de família, né, cuidando de idosos, que foi o meu caso. Não é fácil, não paga o salário correto e não é tão fácil de encontrar. Aí, olha que dica legal que a Ana está dando, hein, pessoal? Para quem tem esse desejo de morar lá, que tem a ilusão, que às vezes vai ganhar um rio de dinheiro, né? Que talvez seja tudo muito fácil. Não é assim tão simples, né, Ana?
Ela perguntou também se tá, né? Pela O carga curso horária, que sim, você fez, vai fazer, desculpa, né? Se é... Hã? Cortou. o, o curso de mestrado que você fez, você pagava ou Eu não? fiz pago, mas tinha oportunidade de bolsa. Tem muitas bolsas também, tem algumas faculdades. Como é que chama? Agora me fugiu a palavra, não é faculdade, é. Como o Santander promove bolsas, a Hum, Fundações uhum. promove bolsas. Eu não fui com bolsa, eu paguei. Foi 800 euros o ano. Geralmente o mestrado dura 1 ou 2 anos, você pode renovar, então foi 800 euros, mas depende muito da quantidade de disciplinas que você vai ter. Não é alto comparando com um mestrado aqui, por exemplo, ou comparando com a universidade lá de graduação. E particular lá seria. Isso é universidade pública, tá? Que é paga, né? Lá também tem as privadas, mas não são tão valorizadas e é um valor bem mais alto. Uhum. Então, Jujuza, é isso que ela acabou de falar, né? Como funciona a bolsa de estudo na Espanha. Então, aí depende do programa que você se inscrever, né? A Você. universidade que você vai querer fazer. Isso, você escolhe. O processo para mestrado você escolhe. Você escolhe inicialmente a área que você quer, o mestrado, ou a universidade. E eu fui pela cidade, eu queria viver em Málaga. Então, eu escolhi a Universidade de Málaga. Na verdade, você, quando escolhe a cidade, eles vão te colocar numa região. Aí pega a região de Andalucia, tem o site da universidade da região inteira e você aplica, né? Você faz a inscrição para 6 opções dentro dessa região. E eu fiquei ali só em duas. Eu escolhi Granada e Málaga. Mas a minha primeira opção era Málaga por conta do clima. E aí, questão Uhum. você também aplica para ela antes de sair do Brasil, antes de também começar a pagar na universidade e tudo mais. Ah, ela é paraibana, né, gente, a Ana? Ela não ia morar no frio, né? Não dá. Tinha que procurar a região mais quente da Espanha, que é o sul. Que Com também lá no verão ferve, né? O sul da Espanha no verão certeza. ferve. Eu não sofri, eu não sentia muito, eu vi o pessoal lá sofrendo horrores com o bochorno. Tinha dias eu conheci esse bochorno, eu não sabia nem o que, nem essa palavra eu conheci lá. Né, porque eu tô acostumada com o calorzinho daqui. E quando você foi admitida na universidade que você estudou, Ana, eles não exigiram de você uma prova de proficiência, uma certificação no idioma? Não. Prova, não. Ele diz que exige o B2. O B2 Uhum. e diz também que exigiria o de inglês. Se eu não me engano, era Hum. A1 ou A2 de inglês. Mas a questão do inglês só porque a gente vai ler artigo científico em inglês, a gente também na dissertação, a gente apresenta os slides em inglês, então no meu mestrado, né? Cada um vai Sim, ter uma sim, especificidade. Tem claro. mestrados que vão exigir provas. No meu caso, na maioria dos que eu apliquei, não tinha nenhuma exigência maior. Era currículo, carta de motivação e essa questão do diploma, do idioma, mas é só falado, não exigiu, não. Não exigia a comprovação de que você tinha uma certificação de nível B2, Isso não exigia né? comprovação. Mas ele dizia Uhum. que era B2, que você tinha que ter para poder, claro, acompanhar as aulas, e alguns mestrados exigiam sim a comprovação. Eu conheci uma amiga de Sim, Fortaleza que ela fez direito, mestrado na área de direito, e o dela exigia. sim. É o que eu sempre também falo nas lives. A maioria das universidades, elas exigem essa certificação. Você precisa ter o nível B1 ou B2. B1, para quem não sabe, é o nível intermediário do idioma, de acordo com o Marco Comum Europeu das Línguas Estrangeiras. E o B2 é o intermediário indo ali, chegando no avançado. Então, essa certificação é importante porque dependendo do curso, dependendo da universidade, não adianta você falar só que você tem o conhecimento. Você tem que provar. Você tem que provar que você fez a prova e está aprovada para você justamente não passar tanta dificuldade como a Ana está contando, na hora de você se expressar, na hora de você assistir aulas, na hora de você escrever os artigos, os trabalhos, enfim, né? E assim, como eu escolhi não é muito procurada para estudar, pelo menos estudar mestrado, eu tinha poucos colegas estrangeiros. Eu fiz 2 turmas, né? Eu renovei o meu mestrado por mais um ano para poder ficar mais tempo. E
eu conheci 4 colegas, assim, cubano, chinês, africano, África do Sul. Então, não é muito comum ter estrangeiro na turma. Então, você vai sentir ainda mais esse desafio, porque é só você que vai entender diferente, ou que vai entender menos, que vai precisar de um acompanhamento melhor, talvez, né? Mais profundo. E é ótimo quando a gente viaja para estudar e não tem brasileiros por perto. Porque aí você se obriga a falar o idioma local. Porque se tem brasileiro, é claro que você vai preferir falar em português. Sim. É mais prático. Sim. Né? Você já sabe, você não tem que pensar. É. Né? Porque falar outra língua cansa, viu, pessoal? Falar idioma cansa. Tem hora que a cabeça cansa. Então, você acha um estrangeiro, você quer falar português, lógico. Então, quando não tem brasileiro, você vai se obrigar a falar a língua do local. Em quanto tempo você alcança a fluência em espanhol? Depende do quanto você vai estudar, da sua dedicação, do conhecimento que você já tem, qual é esse conhecimento prévio. É o que eu sempre falo também nas lives, pessoal. Não adianta só se dedicar ao curso, seja ele online, seja ele presencial, ou mesmo uma aula particular. Ah, eu faço uma aula particular de espanhol por semana, tá bom. É pouco. Você precisa ouvir música, assistir filme, assistir série, ter contato com jornais, artigos, enfim. Procure algo na área que você se identifica para ler sobre aquilo, algo que te dê prazer para você ter mais contato com o idioma. Então, essa pergunta de quanto tempo para atingir a fluência é muito relativo. Você, Ana, com a sua experiência, você morou quantos anos lá? Eu fiquei quase 3 anos lá. E quando eu decidi viajar, me inscrever no mestrado, na verdade, eu imergi. Eu estava o tempo que eu podia, livre, eu estava vivendo a cultura, eu estava olhando jornais de lá, eu já coloquei meu celular para ficar... Ainda hoje meu celular ainda está em espanhol, porque eu não quero perder o contato. Eu já noto que eu perdi bastante, só esses meses que eu estou aqui. Então, a minha vida, o que eu pude mudar para espanhol, eu coloquei. Ler, filme, conversas. Eu entrava no Facebook para conversar com o pessoal lá já. Então, assim, eu fiquei conversando o que eu podia nisso. E aí, cheguei lá, não tive esse desafio, porque eu não tive vergonha. Fui na cara mesmo, falando com as pessoas. E até as pessoas perguntavam quanto tempo eu já estava lá. Se surpreendiam, porque eu já estava realmente me virando para perguntar sobre tudo lá. Mas aí depois eu notei, isso foi muito curioso, porque depois que eu já estava bastante tempo, depois de 1 ano, eu comecei a notar, a sentir falta da gramática. Porque eu comecei é como que eu tivesse que ir para um outro nível no idioma e no sotaque e na perfeição, e eu não tinha. Entendi. Então, é outra questão também importante, pessoal, a gramática. O aluno acha que vai aprender o idioma, mas não quer aprender gramática. Tem muitas maneiras de você aprender uma língua e não ficar preso à gramática. Nos meus cursos, por exemplo, você vai aprender a gramática porque é necessária, porque olha o que a Ana acabou de falar. Ela sentia falta de conhecer as estruturas para falar corretamente. E isso é só a gramática que vai te proporcionar. Mas você não precisa aprender detalhes gramaticais que você nunca vai usar. Você vai dar aula de espanhol? Seu objetivo é esse? Você quer virar professor de espanhol? Tradutor de espanhol? Se quer, aí é outro papo. Aí é diferente. Aí você, inclusive, tem que fazer letras em espanhol, português e espanhol. Agora, se o seu objetivo não é dar aula, você não precisa aprender, por exemplo, análise sintática em espanhol. Pelo amor de Deus, não. Mas você precisa aprender as estruturas principais para você conseguir se comunicar bem na língua. E isso é só a gramática que vai te proporcionar. Agora, tem maneiras e maneiras de você aprender essa gramática. Não precisa ser aquela coisa pesada, bastante cansativa, que aquele aluno se desmotiva, né? Então, com essa experiência que eu tenho dando aula, há 29 anos eu dou aula, completou esse ano, eu sei já todas as manhas e todas as maneiras de passar esse conhecimento para o aluno sem se tornar um negócio pesado, cansativo, que ele vai desanimar, que ele vai achar que está muito difícil. O espanhol não é difícil, mas tem, claro, estruturas diferentes do português. Então, é isso. Tem que ter essa consciência que não dá para aprender um idioma sem você aprender o mínimo ali
de gramática. Ó, a Jujusa está falando que o celular dela está todo configurado em espanhol. Muito bem. E falou também que quer comprar meu curso, mas está achando o curso caro, né, Jujusa? Entre em contato comigo depois que a gente conversa, tá? Ó, a Tisha Manning acha que é com você que ela está falando, né, Ana? Que ela disse que só conseguiu entrar agora. Problema. Ana, vamos lá, vamos continuar. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu lá, morando? O que você aponta aí como a maior dificuldade? Você acha que foi essa questão do idioma? Que foi mais, principalmente do trabalho. A oportunidade de trabalho e encontrar trabalhos. E aí também vai entrar a questão do idioma, mas assim, talvez a minha experiência foi difícil do trabalho porque fui para o sul, né? Então, como eu falei, essa região não é tão rica em oportunidades de trabalho, inclusive pessoas os próprios espanhóis ou europeus que têm oportunidade de trabalhar lá, que são graduados com diploma de lá, têm desafio em encontrar trabalho. Então, eles acabam indo para outras áreas, a área de turismo, enfim. Então, para mim, a maior dificuldade foi essa. Inclusive, foi por isso que eu comecei a mudar a minha trajetória, porque eu fui como fisioterapeuta, estudante, mas como eu costumo dizer que eu tinha, nas minhas malas, eu levei meu conhecimento de terapeuta, né? Terapeuta holística, integrativa. Então, foi quando eu vi esse desafio, que aí a gente acaba tirando o melhor da gente, né? E aí eu comecei a trabalhar no Instagram, a trabalhar digitalmente, trazendo minhas oportunidades de terapia. Inclusive, atendi lá também. Como não tem problema com regulamentação, esse tipo de terapia, acupuntura, hipnose, enfim. Eu atendi até pessoas de lá mesmo, da Espanha, online ou presencial. Então, esse desafio acabou me trazendo oportunidade. Mas eu costumo dizer que eu tive muita sorte. Meu período na Espanha foi muito abençoado e de muita sorte. Porque o que era desafio, eu consegui mudar de caminho, mas eu digo para as pessoas que têm vontade de ir, cuidado, se planeje bem em relação a trabalho, a visto, ao que você está disponível e disposto a fazer, porque quando eu trabalhei em outra área lá, foi como cuidadora e de limpeza também. Então, você tem que estar disposta. Eu guardei meu título aqui, meu diploma aqui, e lá você não tem título. Se você não convalidar, né, não homologar o seu título, você não tem. É verdade. Aí você tem que estar disposto a fazer alguma coisa para você ganhar algum dinheiro. E foi aí que você entrou para o digital, então? Foi aí que eu entrei para o digital, porque até então eu trabalhava eu continuava atendendo minhas clientes do Brasil, as que já me conheciam, mas aí foi quando eu abri essa conta de terapia, comecei a falar, disse, não, vamos encontrar uma oportunidade nesse desafio aqui e começar a falar. E aí comecei a falar e acabou a Paty, quando me conheceu aqui também, a gente nem sabe como se conheceu, mas ela caiu no meu Instagram, a gente já fez várias coisas aqui juntas, acabou virando amiga. E foi assim que eu comecei a trabalhar no digital e aí não parei mais. A Espanha então, olha aí, pessoal, se você se interessa também por terapia holística, hipnose, né, Ana? Isso, hipnose, regressão com terapia de reprogramação. Hipnose, regressão, esse assunto aí é super, eu acho muito legal. Segue, qual é o seu canal, Ana, no Instagram? É esse Instagram mesmo que a gente está conversando, anaceles.terapeuta. Você já pode colocar e a gente conversa lá, quem quiser saber mais. Muito bem, já aproveita para seguir a Ana também, quem já está seguindo no canal, segue a Ana. Quem é aí convidado da Ana, já segue meu canal e a gente já faz essa troca aí de seguidores. Inclusive, essa qualidade me ajudou muito também a enfrentar, porque a imigração não é só isso. A gente pensa que é fazer as malas, é fazer o visto, é saber o idioma, mas tem que estar num processo de fortalecimento, de construção da mentalidade insistentemente. Eu costumo dizer que é orar e vigiar, porque não é fácil você chegar lá, fazer documentação, como a Kátia falou, falar em outro idioma, pensar em outro idioma o tempo inteiro cansa. E você imagina brigar, pedir informação, resolver problemas, vai na polícia, já dá uma atenção, porque tudo lá é na polícia, né, para documentação. Então, tudo isso, você pensando e falando em outro idioma, é muito desgastante. Você chega em casa assim, arrasado. Quando dá certo, bem. Quando aquele dia não deu certo, você chega arrasado de cansado, mentalmente. Ainda mais essa parte burocrática é chata no nosso país, na nossa língua. Imagina no país estrangeiro. E a cultura é outra, enfim, né? A burocracia, todos
países têm as suas burocracias, enfim. Tem que ir E preparado. o que foi o que você mais gostou dessa sua experiência de ter morado lá na Espanha? O primeiro que me vem, a comida espanhola é maravilhosa. Maravilhosa. E a segurança de viver na Espanha, na Europa, de forma geral, né? Você poder ir e vir a hora que quiser, com telefone, bolsa, sozinha, de noite, não ter medo, porque no começo a gente vai com esse medo ainda. Vai olhando para os lados, vai achando que vai acontecer alguma coisa. Depois que você aprende que dificilmente, claro que acontece, mas dificilmente vai acontecer algo, isso não tem preço. Eu morro de saudade todos os dias. Isso eu posso imaginar. Agora me conta, quais eram assim alguns hábitos do pessoal de Málaga, lá da região que você morou? Olha, hábitos o primeiro que eu gosto, mas às vezes é uma relação de amor e ódio, é a siesta. É maravilhoso para quem pode, né? Aquelas 2 horinhas depois do almoço é maravilhoso, mas eu tinha muita raiva, porque você queria resolver alguma coisa de 2, o espanhol almoça às 2 horas da tarde, né? Então, de 2 às 5 você não resolve nada. Málaga, apesar de ser capital, mas é bem parecido com o interiorzão, é bem parecido com João Pessoa, minha cidade. Então, assim, tem muitos costumes ainda. Na verdade, acho que a Espanha inteira tem esse costume de fechar as portas na siesta, no horário do almoço. Você não resolve nada, desista, vai para casa dormir ou vai passear, porque não faz nada. Mas era maravilhoso. Outro costume que eu gostei bastante também, eu achei muito respeitoso. Os domingos, a maioria dos locais, assim, supermercados, shoppings, são fechados. Porque eles valorizam, tanto pela questão profissional, para não ter que contratar mais pessoas, mas a ideia deles, o que eles falam, é para poupar, para deixar as pessoas, funcionários com a família no domingo. Então, para eles, domingo é bem sagrado. Eu vejo que os espanhóis, eles prezam muito por essa qualidade de vida. Domingo é sagrado, hora do almoço é a hora que eles realmente se encontram para almoçar e ficar com os filhos mais um pouco de tempo. E realmente eles descansam, eles não vão trabalhar nem fazer nada. Então, essa qualidade de vida que eles buscam, eu acho bem bacana. Isso é legal, isso é interessante. E a siesta, você sabe que é típica da Espanha, né? Muitas pessoas gostam, quem pode, claro, quem tem o hábito, dorme algumas horas depois do almoço. Em alguns países isso acontece, mas a tradição é espanhola. Então, em muitas cidades, sim, da Espanha, exceto Madrid, que é a grande capital, claro, Madrid não vai parar para fazer a siesta. Mas cidades menores, cidades do interior, você vê Málaga. Eu lembro quando eu estive em La Coruña, fechava tudo, fechava até restaurante. Se você deixava para almoçar um pouco mais tarde, estava fechado, porque o restaurante fechou para fazer a siesta. Exato. Teve, né? a pandemia, eu fiquei até revoltada com isso, sem entender. Na pandemia, eles tiveram uma flexibilização dos horários de... O comércio, o restaurante fechava às 6 horas da tarde. Então, eles funcionavam, acho que mais tarde, começavam mais tarde também, mas fechavam às 6. E mesmo assim, eles faziam a siesta. Eles fechavam meio-dia, 2 horas da tarde para eles, né, que é o meio-dia deles, e abriam às 5. E só ficava aberto essa 1 hora, de 5 às 6. E eu não entendia como perdia tanta produtividade, né, depois da pandemia, que ficou tanto tempo fechado. Mas não, eles não sabiam do consumismo, não. Eles iam fechar para a siesta. E os horários de alimentação na Espanha também são diferentes, né, Ana? Eles almoçam, eles comem mais tarde, né? E acho que é o único local do mundo, né? Esse horário deles. O meio-dia deles é 2 horas da tarde. Eu lembro, não sei se é a história correta, mas era por conta do tempo da guerra, que eles tinham que ter 2 empregos. E aí eles dividiam o horário deles. Eles não almoçavam, né? Então, 2 horas da tarde, que é o meio-dia deles, é o horário do almoço, de 2 às 5. E, consequentemente, a janta também é bem mais tarde do que o horário que a gente janta aqui no Brasil, né? Janta 9h30, 10 horas. Eles nem chamam cenar. Cenar é quando vão para algum lugar mais especial, né? Alguma coisa mais formal. Mas, geralmente, no dia a dia, eles vão picotear algo. Comer alguma coisinha assim em casa, porque eles nem jantam muita comida. E as famosas tapas também, né, Ana? As tapas maravilhosas, né?
Encantou. Qual é a sua comida favorita lá? Ah, eu gostava muito do pulpo, pulpo Hum. frito, pulpo à la gallega e todas essas friturinhas maravilhosas, calamares. A tortilha de batatas também eu adorava, aprendi a fazer. Não fiz aqui no Brasil ainda, mas lá eu consegui Ah, fazer. precisa fazer, precisa fazer. Você aprendeu a fazer a tortilha? A comida lá, Pulpo, pessoal, pulpo que ela está falando é polvo, pulpo. E pulpo à la gallega, porque lá na região da Galícia é onde mais se tem pulpo, né, polvo. Então eles fazem de tudo quanto é jeito, de maneiras que nem eu imaginava que dava para fazer. mas Calamar é lula. Tem muitos frutos do mar, né, na Espanha. Eles comem muito peixe, muito fruto do mar, deliciosos. Para quem gosta, é uma delícia. E hoje, Ana, você considera hoje, ou talvez agora que você já está alguns meses aqui no Brasil, você falou que já perdeu um pouco, né, de influência e tal. Mas quando você chegou de volta, você considera que você estava em que nível de idioma do espanhol? Básico, intermediário, avançado, fluente? então, isso se você vai me dizer se você estou certa ou errada, mas eu costumava dizer o seguinte lá, que eu conseguia brigar, eu conseguia fazer fofoca, eu conseguia conversar em espanhol, então eu me considerava fluente, né? Eu terminei o mestrado, apresentei o trabalho, e realmente quando eu trabalhava eu fazia fofoca, eu brigava, e eu conseguia ser entendida e entender. Agora, claro, eu fui percebendo isso que exigia mais, né? Eu fui começando a perceber alguns níveis que eu precisava melhorar na gramática, e no entendimento você acaba percebendo essas falhas, né, que você precisa aprender. Então, eu diria que eu era fluente, mas agora eu fui perdendo. Eu posso dizer que eu sou um avançado e ainda, talvez, mas aí precisaria relembrar, conversar com alguém para destravar, porque ainda, quando eu quero falar algo, já não vem na cabeça a palavra, já dá uma esquecida, enfim, a gente já fica meio perdida. É, porque você não está mais praticando como você praticava quando você morava lá, claro. Então, a melhor maneira, pessoal, a melhor maneira de você praticar o idioma quando você aprende é ter essa oportunidade de morar, estudar um tempo nesse país. Porque aí você vai praticar o máximo. Então, se você for sabendo falar o idioma num nível assim intermediário, você vai ganhar uma fluência muito grande ali no dia a dia, vivenciando ali a vida dos espanhóis, dos mexicanos, enfim, do país que você for. Nada melhor do que estar ali para viver o dia a dia, para se comunicar e para aprender expressões, aprender gírias. E outra coisa legal com relação às gírias e expressões. As gírias e as expressões que a Ana aprendeu são desse momento que ela viveu. Se ela voltar para a Espanha daqui a 6 anos para morar de novo, já são outras gírias e outras expressões. Então, isso muda muito. Acontece em português, acontece em espanhol, acontece em inglês. Gíria é uma coisa que muda de tempos em tempos, né? As pessoas mais velhas às vezes usam umas gírias que os jovens usam outras. E quando ouvem, acham, nossa, o que é isso, né? Que careta falar assim, né? Tá lá achando que tá abalando com aquela gíria e não ser mais usada. E quando você não pratica o idioma, você acaba perdendo. Então, mesmo ela, a Ana, tendo a fluência que ela conseguiu adquirir por esses quase 3 anos, morando lá, estudado lá, trabalhado, conhecido pessoas, enfim, ela, claro, desenvolveu a fluência no idioma. Agora ela já está no Brasil há alguns meses, ela não praticou mais. Então, é claro que perde vocabulário, perde fluência, esquece coisas, sim, porque não é a língua que ela está usando todos os dias. Isso também é normal, isso acontece com qualquer um. Se a pessoa, por isso que é importante você estar sempre em contato com aquele idioma, se você não quer perder vocabulário, fluência, etc. Sempre em contato com o idioma para você manter, senão é claro que você vai esquecer, não é a sua língua. Até um pouco de insegurança do início, de antes de eu ter ido para lá. Porque às vezes você encontra uma pessoa aqui, um turista, que você quer falar. Então, logo aquela vontade de falar. Mas não vai sair tão fácil. Talvez você precisasse de tempo conversando para me sentir de novo segura e voltar à fluidez. É difícil.
Uma seguidora, Ana, na hora que eu abri a caixinha de perguntas hoje à tarde, ela me fez a seguinte pergunta, né, para eu fazer para você, claro. Você passou muitos perrengues por não saber falar a língua? Tem algum perrengue aí que você lembra para contar para gente? Deixa eu lembrar algum do idioma, vários, na hora do mestrado, principalmente. Tem um que eu lembro agora, que esse foi já no finalzinho. Eu tinha que assinar, eu tinha que pedir aos pacientes que eu ia fazer as avaliações um termo de consentimento. Não sei se em português é esse mesmo consentimento, que eu já briguei tanto com essa palavra que eu já não sei se é mais essa, mas acho que é isso, termo de consentimento. E não me vinha a palavra, que agora também não estou lembrando em espanhol como é que era. E eu brigando com a professora, a minha orientadora, ela disse: Ana, o que é isso? E o termo de consentimento, eu totalmente na razão. Ela: mas Ana, eu não lhe entendo. Mas é o termo de consentimento. E eu explicando para ela o que era o termo de consentimento, que os pacientes vão assinar, vão firmar, nananana. E ela disse: Ana, você está falando em português. Isso para mim não existe, eu não sei o que é isso. Eu não consigo lembrar, Kátia, o que é termo de consentimento. Firma, não é firma, enfim. Mas era uma briga, porque eu estava pensando completamente em português e não vinha. Quando eu terminei a chamada, foi que eu fui lembrar da palavra em espanhol para dizer para ela. Então, tive essas brigas com as minhas orientadoras. Por conta do sim. Eu imagino que deve ter passado aí alguns perrengues, né? Como você já tinha comentado aí durante a live. Aí a outra pergunta: você escolheu estudar na Espanha pela proximidade do idioma? Você também acabou respondendo isso, né? Você sempre gostou do idioma espanhol. Sempre eu tive a oportunidade na Irlanda, tinha a oportunidade de ir para lá, mas pelo inglês, pelo clima, eu não queria. E seria muito mais fácil para mim migrar na Irlanda. Mas eu queria ir à Espanha, eu queria viver isso. Então teve o fator idioma, foi um peso aí grande para você, né? O espanhol. E uma outra pergunta que fizeram é: como você conseguia assistir às aulas se não sabia falar o idioma? Você também já mais ou menos respondeu isso. As aulas, sim, para mim não teve dificuldade, somente nessas questões, assim, quando a gente teve aula, as presenciais, era com máscara ainda. Então, tinha esse pequeno desafio também, de eu não ver tão bem, não ver, né? Eles também não viam minha boca, então era mais difícil entender, interpretar. Claro. Eu entendo bem. A parte de escrever, a escrita foi mais difícil. E a escrita que eu digo, não só o espanhol, mas a elaboração de ideias para passar para o espanhol. Passar para o espanhol, para passar para o papel o que você está pensando com relação àquele tema científico, né? Acadêmico, enfim. E essa questão de pensar em espanhol, para mim, a gente nunca pensa nisso, né? Que você tem que pensar no outro idioma. Eu tentava sempre traduzir piadinhas daqui, ou traduzir nossos jargões daqui, ou traduzir pensamentos daqui. E não vai, eles não entendem. Assim como também alguns a gente entende deles. Claro, não dá para querer traduzir ao pé da letra. Eu também já fiz uma live há umas semanas atrás sobre expressões idiomáticas. Algumas expressões, por exemplo, usadas na Espanha. Não tem algumas expressões que significam a mesma coisa que português. Por exemplo, tal pai, tal filho. Isso. Só que não se fala da mesma maneira. Então, não dá para você querer traduzir ao pé da letra tal padre, tal hijo. Não. Não vai ter graça, não vai ter... Se você está esperando que eles deem risada, eles não vão dar, porque para eles aquilo não tem sentido nenhum, está errado, não é assim que eles falam. Então, essa questão de você pensar no português e traduzir para o espanhol, seja uma expressão, seja uma frase, qualquer coisa, muitas vezes pode não dar certo, né? Escrever e também na fala. Isso foi um grande desafio. Eu pensar no espanhol, porque eu tentava colocar meus pensamentos traduzindo literalmente e nem sempre combinava. E aí acontecia isso, as pessoas ficarem assim, não entendiam o que eu queria dizer. Eles entendiam o idioma, e às vezes não com o sotaque, mas ainda ficava ali, travava a conversa. Ana, foi um prazer conversar com você. Você trouxe muita coisa legal para a gente aqui hoje. Eu acredito que essa sua experiência na Espanha foi riquíssima, né? Eu imagino que você deve ter conhecido pessoas incríveis. Voltou com o seu mestrado.
entrou para o digital. Talvez se você tivesse ficado no Brasil, você não teria entrado para o digital, teria continuado a sua vida como fisioterapeuta. Isso. Aprendeu uma nova língua, então exerceu aí o seu cérebro muito para essa questão da adaptação, cultura, tudo isso que envolve uma mudança para um país estrangeiro, né? Então eu acho que essa experiência para você deve ter sido riquíssima. É maravilhoso. Você nunca vai esquecer dela, né? Quem sabe em alguma outra ocasião na sua vida você volta para lá ou vai para outro país. É só eu ficar uns 6 meses sem falar com a Ana que quando eu ligar ela já está em outro país. Porque cada vez que eu falo com a Ana, sempre tem alguma novidade. Ela é muito rápida nas mudanças, né, Ana? É isso mesmo. Eu recomendo quem tem intenção, quem tem intenção, se existe essa pulguinha aí de intenção de passar um tempo fora ou de morar mesmo, vá. Se prepare, planeje bem, como eu falo, faça a bagagem emocional, a bagagem física, mas a bagagem, toda ela também de idioma, financeira e tudo, porque é uma experiência que nunca a gente vai esquecer e vai servir para a vida em todas as situações. É maravilhoso morar um tempo fora, conhecer, como você disse, né? Pessoas, lugares, enfim, cultura. Sim, você volta com outra cabeça, com outra mentalidade, você vê que o mundo não é só aquilo, aquela caixinha que você mora, né? Tem muita coisa além a gente disso. não volta. Eu também acredito que começa a dar valor para outras coisas, né? Sim, muito. Que às vezes aqui na nossa vidinha a gente não dá valor para certas coisas e quando você sai você consegue observar isso melhor. Sim, com certeza. Voltei achando a minha cidade ainda mais bonita do que eu já achava. As pessoas, morrendo de saudade das praias, de João Pessoa, né? Das pessoas, do povo brasileiro, enfim. Ana, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo, que aceitou o meu convite prontamente. Estou aqui sempre que precisar. Obrigada. E o pessoal que quer, faça o espanhol e faça com a Kátia, porque ela tem essa visão totalmente diversificada, né? De cada região, de cada país, viajada demais. Ela tem toda essa experiência. Vale muito a pena. Obrigada, Ana. Obrigada pelo carinho. Boa sorte para você aí no digital, na sua profissão como físico também, né? E a gente vai se falando. Obrigada, pessoal, que está aqui na live com a gente. Obrigada pela participação. Obrigada pelo tempo de vocês. E na semana que vem temos outra live com outro tema legal, sempre voltado aí para o idioma espanhol. Conto com a sua participação e segue meu canal se você ainda não me segue. Kátia_Comunica, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, LinkedIn, sempre com novidades aí para vocês. Nos vemos na próxima semana. Beijos, Ana. Tchau, tchau. Beijos a todos. Tchau, gracias. Buenas noches. Buenas noches.